Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, a gente vai analisar um estudo da Anthropic, cujo título é How AI Impacts Skill Formation. Basicamente, fizeram um estudo, um experimento, colocaram pessoas para implementar uma funcionalidade utilizando uma biblioteca em Python. Uma parte dessas pessoas pôde utilizar assistentes baseados em LLM, uma parte dessas pessoas teve que fazer tudo na mão. No final, colocaram as pessoas para fazer um teste sobre os conhecimentos adquiridos naquela tarefa e quem não utilizou a inteligência artificial tirou notas melhores nesse teste. E dessas notas melhores, o estudo traz, né, e fala que isso é o impacto na skill formation e tudo mais. Então, só para você já ver que não é tão assim, né, no impacto da skill e tal. Mas eu digo, foi só um teste, beleza? Esse gráfico aqui desse estudo meio que resume o estudo inteiro. Óbvio que você pode ler, né? Na verdade, eu achei ele até meio prolixo. 31 páginas para contar uma coisa que me parece meio óbvia, pareceu demais. Mas, beleza, né? É o que tem toda essa explicação do método, né? E de como eles foram aprimorando o experimento para chegar num experimento que tivesse mais controle das variáveis e tal. Mas essa parte aqui conta bem a história do estudo. Então você tem aqui, né, esse gráfico aqui. Não sei se eu estou equivocado, mas ele me lembra aqui, né? Talvez ele seja, ou me lembra lá o box plot. Então você tem aqui o... Nesse lado aqui que eu tô... Nesse lado aqui que tem o task time, né? Então ele fala aqui, né? O tempo em minutos para realizar a tarefa e a condição, né? Barrinha azul utilizou a inteligência artificial, barrinha amarela não utilizou. E se você for olhar aqui, a pessoa que fez mais rápido a tarefa utilizando a inteligência artificial fez em aproximadamente, sei lá, uns 18 minutos. E a pessoa que demorou mais, demorou ali uns 25 minutos e meio. E a galera que não utilizou a inteligência artificial, a pessoa mais rápida, demorou ali 21 minutos e pouco. E a pessoa que demorou mais, demorou 27 minutos e meio. Então aqui é uma das coisas que ele traz no estudo. Para esta tarefa, em específico, a utilização da IA não gerou um ganho significativo ali, né? Quando a gente fala em produtividade, e é garantido que, não é, que sem dúvida, eu acabei de ler até uma postagem no LinkedIn, né? Sem dúvida, ficamos mais produtivos. Eu gosto sempre de lembrar que sensação de produtividade é bem diferente de produtividade de verdade. Você escrever mais código não necessariamente te torna uma pessoa mais produtiva. Não é porque você, por exemplo, consegue falar 1000 palavras em um minuto e outra pessoa consegue falar 300 palavras no mesmo minuto, que quem falou 1000 falou mais coisas ou falou coisas mais interessantes do que quem falou 300. Muitas vezes, só porque você pode escrever mais código, você escreve. Essa é uma hipótese. A galera escreve mais código porque simplesmente pode escrever. A galera entrega mais, porque simplesmente agora todo mundo coloca qualquer tipo de tarefa no pipeline, já que você pode gerar mais código, coloca um monte de tarefa, mas talvez o número de tarefas entregue no período de tempo que de fato geram valor, talvez não tenha modificado. Então é uma coisa para ficar sempre de olho. Tanto que agora eu estou tentando, né, fazer um estudo comigo mesmo mais controlado, que sempre que eu vou começar uma tarefa no Contrato da Eficiente, que é a nossa plataforma, né, para juntar mais pessoas que estudam conosco no mercado, eu boto o tempo de que eu começo a tarefa, né? E depois, quando eu vou fazer o commit via Cloud Code, ele marca o tempo que eu acabei no arquivo da especificação, né? Que descreve ali a tarefa que eu estou fazendo. Eu quero entender. Depois eu quero voltar atrás e falar, caramba, será que eu demorei 1 hora, 30 minutos, 20 minutos, 5 minutos? Óbvio que de vez em quando eu vou marcar errado, eu vou parar para tomar café e vou esquecer de considerar isso, mas eu quero ver. Na média, né? Tipo de impacto real nisso, pelo menos comigo. Obviamente é um experimento que não é válido, mas é válido para mim. E aqui, então assim, pô, para essa tarefa não teve uma diferença de produtividade super marcante. E aí você tem o outro lado aqui, que é a nota no quiz. E olha só, né? Então, quem utilizou a inteligência artificial, a menor nota foi aqui, né? Considerando o percentual, foi, sei lá, menos de talvez aqui uns 20%, né? Acertou 2 de 10, por assim dizer. E quem tirou a maior nota acertou ali, né? 5 de 10 ou algo do gênero, né? A nota, o percentual ali foi, sei lá, 59%, 58% e tal.
Já quem não utilizou IA, pode ver, né? A pior nota de quem não utilizou foi melhor do que a melhor nota de quem utilizou. Aí sim, temos uma diferença que me parece, né, meio tensa. Porque a pior pessoa de um lado foi desse grupo aqui, né, do grupo que não utilizou IA, foi melhor do que a melhor pessoa do grupo que utilizou. Então isso aqui chamou bastante atenção. Obviamente, né, você vai encontrar diversos posts no LinkedIn chamando atenção, cuidado que a utilização da inteligência artificial te emburrece e tudo mais. E eu acho que é aí que a gente tem que dar uma olhada com um pouco mais de cuidado, né? Primeiro que o que significa de verdade a pessoa não saber isso dentro do seu ambiente de trabalho? Pode não significar nada. Pode ser um componente super isolado que a pessoa não precisa saber exatamente os detalhes daquela biblioteca. E tudo bem se ela tirar 2 ou 1 num quiz daquilo. Está lá mapeado, olha, temos esse componente, utilizamos essa biblioteca, o código foi gerado por IA, não manjamos direito, está aqui no nosso mapeamento de risco. Segue o baile. Vou dar um exemplo comigo aqui, né? Aqui no Contrato Dev Eficiente, eu tenho aqui essa classe que utiliza, né, o S3 da Cloudflare, da Cloudflare, que é o R2 lá. E aí, assim, eu queria só salvar os currículos das pessoas, dos alunos e das alunas do Dev Mais Eficiente, lá, né, no bucket da Cloudflare. E assim, eu não queria saber direito como funcionava as paradas lá, né? Como é que funcionava a API, a biblioteca, quais eram os métodos disponíveis para eu fazer e por aí vai. Eu só queria o beabá da parada lá. Eu pedi para o Cloud Code gerar esse código aqui. Se você me pergunta, se você me fizer uma prova sobre esse código aqui e tal, talvez eu erre um monte de coisa. Tipo assim, grande coisa. Isso não fala sobre a minha skill formation, é uma coisa super pontual. Mesma coisa vale aqui para o Tika, né? É uma biblioteca open source da Apache e basicamente eu utilizo ela aqui, né? Quando alguém submete um currículo ou algo do gênero, eu quero pegar o texto do currículo para fazer análise seguindo lá, né, os padrões dos ATS e tal. E assim, eu pedi para ele gerar esse código, eu só queria fazer isso. Eu não queria saber direito como o Tika funciona, eu não queria saber direito quais eram os elementos ali, né? Quais eram as classes disponíveis na API para utilizar a melhor combinação possível. Sei lá qual é a melhor combinação possível. Se alguém me perguntar assim, pô, e aí como é que o Tika funciona? Fala assim, Deus sabe. Quais são os tipos de parsers que tem no Tika? Pô, sei lá, não sei quais são os tipos de parser. O que faz o Body Content Handler com esse parâmetro -1? Quem sabe é Deus. Sei lá o que faz esse bagulho aí. Eu não sei. Minha única coisa foi, eu passei aqui um arquivo e queria que o texto saísse do outro lado. Saiu. Pra mim tava bom, por enquanto. Talvez em algum momento isso vire um fantasma e venha puxar meu pé. Então quando a gente volta pra cá, tem que levar muito isso em consideração. O estudo fez as pessoas utilizarem uma biblioteca em Python chamada Trio, se eu não me engano, que permite que você faça, né, operações de forma síncrona e depois deve poder esperar por essa operação ou juntar e emendando uma operação na outra e tudo mais. E aí o teste foi sobre essa biblioteca. As pessoas tinham 35 minutos para fazer e aí elas queriam fazer. De vez em quando, quem utilizou IA só foi pior porque o drive, né, o direcionamento do teste era assim, tenta acabar. A pessoa tentou acabar. Se o direcionamento fosse tenta acabar sabendo o máximo que você pode, talvez o resultado fosse diferente. Inclusive, eu acho que é muito legal comentar, né, que nesse estudo, lá no final, né, quando eles botam ali nas ameaças para o estudo e coisa do gênero, eles são bem honestos em relação a isso, né? A distância dessa tarefa para uma tarefa do dia a dia, uma tarefa do dia a dia geralmente não é super isolada desse jeito. Existe o conhecimento do contexto, exige que você de vez em quando lide com outras equipes, lide com outros serviços que já existam, analise códigos alheios antes de implementar o seu, diversas coisas podem acontecer, então eles falam sobre isso, né? Fala também do nível de habilidade das pessoas e tudo mais. Então, no final,
se você for parar para pensar, não tem nada de muito estranho, que é, se eu utilizei uma ferramenta para fazer qualquer coisa e eu utilizei num modo que eu estou refletindo menos sobre o que eu estou fazendo, naturalmente eu vou manjar menos daquilo. A pessoa que não utilizou a inteligência artificial aqui, né, as pessoas que tiveram que completar a tarefa, elas não tiveram a chance de não refletir. Porque ela tinha que pelo menos ler a documentação ou qualquer coisa do gênero para conseguir fazer a parada. Então, esse direcionamento faz muita diferença. Beleza? E aqui do lado, eles têm aqui, né, os padrões de uso da IA que eventualmente podem impactar na formação da sua habilidade. E aqui eles colocam, né, que você tem aqui aqui você tem, né, no Y aqui, né, o score e aqui no X o tempo de completude, né? Quem foi demorando mais, menos e tal. Então, quem foi que demorou menos para fazer? As pessoas que delegaram para a IA. Ela não trabalhou com a IA, ela nem se responsabilizou pelo trabalho que ela estava fazendo. Ela falou assim, IA, faz, que nem eu fiz com o Tika, que nem eu fiz com o Cloudflare ali, né? Com a utilização do R2. Eu não quis nem saber quem botou asa na barata, só faz essa parada e pronto. Então, essa pessoa que só voltou para fazer, ela completou rápido. Aqui, né, 19 minutos e meio. E essa galera aqui, em geral, ficou em 39% do quiz. Aí você tem aqui, essa aqui é a pior combinação possível, né? Essa galera aqui, quando foi dando problema no código, ela foi debugando tudo com inteligência artificial. Ela demorou mais para acabar aqui. E ainda foi pior, ou seja, aqui ele fala assim, olha, talvez na hora que tiver, quando tem um problema e você simplesmente delega completamente a resolução do problema para o agente, você pode estar no pior dos mundos. Você pode estar impactando uma oportunidade boa de você aprender alguma coisa a mais sobre o que está acontecendo, para que você possa se prevenir disso na próxima vez, né? No próximo crash você esteja mais preparada, mais preparado. Então, e existe alguma evidência que isso nem vai fazer você andar mais rápido. Ou seja, tô desesperado para resolver o problema. Vou delegar pro agente. Me lasquei. Talvez não seja mais rápido. E eu vou ficar com conhecimento meio estagnado. Parece uma combinação ruim mesmo, né? E aqui do outro lado você tem, né, o cenário onde a pessoa demorou mais para acabar. Mas lembrando que quando a gente fala que demorou mais, não é que demorou mais bizarramente. Demorou só mais um pouco. E ela foi melhor dentro do quiz. Lembrando que essas pessoas aqui que foram melhores foram piores do que as que não usaram. Mas, talvez, tirar uns 6 aqui, né? Ficar nos 60, 61, 60 e poucos por cento do quiz não fosse ruim no final. Fosse um trade-off muito... Pô, beleza, eu vou aprender um pouco menos, mas vou aprender alguma coisa e ganho um tiquinho ali de velocidade. Talvez quando você repete isso muitas vezes, pode ser bom. Então, o padrão que eles identificaram aqui é a galera que gera e depois vai lá compreender. Então, ela utiliza a inteligência artificial para gerar uma saída, eventualmente vai lá e cola o código e tal, mas ela depois lê, tenta entender. E aqui tem os 6 padrões. Então, tem a galera que gera, depois vai entender. Tem a galera que fica perguntando um monte de coisa para depois executar. Tem a galera que pergunta e pede para executar um pouquinho, pergunta e pede para executar um pouquinho. Tem a galera que delega o tempo inteiro. Esse daqui eu não estou lembrando agora aqui no vídeo, né? O Progressive AI Reliance é que o quanto que aquela pessoa vai deixando a IA tomar conta. Não estou lembrando aqui exatamente da definição dentro do artigo. E tem essa daqui que itera, né? Vai iterando ali via IA para tentando resolver o bug, né? Interagindo com a IA e iterando para tentar achar o problema. Então, você pega isso daqui, o artigo tá basicamente tudo depois, né? Descreve um pouco do que aconteceu para chegar aqui, como que eles pensaram no estudo e por aí vai. Então, no fim, para mim, quando alguém me pergunta assim, pô, eu devo estudar com auxílio de uma ferramenta de inteligência artificial, sim ou não? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A ferramenta de inteligência artificial, o ChatGPT da vida, Claude, DeepSeek, Gemini, Claude Code, Codex,
o CLI do Gemini, o que você quiser usar. Beleza? Você tem na mão uma tecnologia ultra poderosa para te fornecer feedback. Como se fosse ali, né, uma pessoa em cima do que você está fazendo. Você tem que usar isso. Tem que usar. Eu, quando estava lá aprendendo Clojure, por exemplo, eu estava sozinho na minha casa aprendendo Clojure, lendo a documentação e fazendo desafios de Clojure. Pô, me gera 5 desafios ou 6 desafios de dificuldade progressiva para eu treinar Clojure. Tá aqui no canal, é só ver o vídeo. Fui lá, beleza, fui fazendo. Codei esse desafio, volto lá. Caramba, fiz um código idiomático? Não fez por isso, aquilo outro. Como é que seria a maneira idiomática? Seria assim. Você está codando no seu trabalho, você escreveu uma spec, independente do formato que você queira utilizar e tal, pediu para o Cloud Code gerar o código. Puta, ele gerou o código para você. Você vai lá e entende o código. Você tem que, a gente tem que... Por que você não vai pedir para gerar? Agora, não entender o código, realmente, você está, né, numa zona que você pode, enfim, né, tomar uma bronca, ser demitido, demitida, ou algo do gênero, porque afinal de contas a responsabilidade da entrega é da pessoa que está, de fato, abrindo o PR ali no código. Se chegar algum momento, né, que você tenha só agentes trabalhando e sem seres humanos no loop para fazer esse tipo de trabalho, acho que a coisa muda de figura. Mas não é assim, tá longe de ser assim. Então, hoje em dia, pelo menos na minha opinião, né, a gente quando tá codando, a gente pega um pouco, né, o chapéu de ser manager de agentes. Então, assim, se o agente fizer uma cagada, quem vai tomar a rebordose é você, que está utilizando o agente. Então, se o agente entregou alguma coisa que você abriu o PR e aquele PR foi aprovado, e depois te pedem para explicar aquilo, porque tem que evoluir aquilo, e aí você não consegue explicar nada, quem se deu mal foi você. Então, esse estudo mostra um pouco disso, que falta de reflexão vai afetar, obviamente, a sua o seu entendimento sobre aquilo, a sua capacidade de pensar sobre aquilo, de ter outras ideias sobre aquilo, é que nem qualquer estudo e tal. Esse paper só evidencia ainda mais isso. Beleza? Então, acho que essa é a minha análise sobre ele, né? Não trouxe nenhuma informação que não sei que seja muito nova. Inclusive, eu já falei aqui em outros vídeos sobre produtividade, quando me perguntam se eu estou me sentindo mais produtivo utilizando os agentes. Eu digo que eu sinto que sim, porque é muito legal você escrever um pouquinho em brucutu, tem um monte de código, mas eu sei que o fato de eu me sentir assim não quer dizer que eu de fato estou. Então, eu já separei esse tipo de coisa, né? Quando eu vou fazer uma task que eu não me importo como ela vai ser feita, o resultado dela, eu só quero, sei lá, quero um endpoint que me gere faça tipo umas queries ali analíticas para mim, e eu tô um pouco me lixando como é que vai ser aquilo nesse momento. Aí é óbvio que eu vou ser mais produtivo. Porque se eu tô um pouco me lixando como é que vai ser, eu só quero o resultado e uma máquina já faz tudo para mim, eu vou ser mais produtivo. Se me mandam codar em Python e eu nunca codei em Python, é óbvio que eu vou ser mais produtivo. Se me mandam fazer aqui, né, escrever uns Dockerfiles, fazer alguma coisa com Terraform e eu não manjo disso, é óbvio que eu vou ser mais produtivo. Esse é um cenário que não faz nem sentido alguém falar, mas agora eu tô mais produtivo. É óbvio, porque sem a ferramenta você nem ia fazer. Eu já vi um vídeo uma vez, alguém falando que ele estava codando com Swift e que não sabia codar com Swift. E aí a pessoa estava dizendo que ela estava muito mais produtiva. Eu falei, mas é óbvio. Como que você não estaria mais produtivo ou mais produtiva? Você nem sabia fazer a parada, antes você não sabia fazer, você ficava parado, aí ia ter que ler a documentação inteira, ia ter que começar no beabá, progredir, não sei o que e tal. Agora você chega com o conhecimento que você já tem, pede para implementar, conhecimento de mobile, por exemplo, que você tem, você pede para implementar uma parada. Agora, quando você sabe fazer o treco, você sabe exatamente o que você tem que fazer. E aí, você delega isso para a inteligência artificial e depois você vai conferir o resultado, esse cenário para mim não é nítido ainda. Não é nítido, né? A galera pode falar que tem multi-agentes e que não sei o que tá fazendo um monte de coisa, patati, patacolar, beleza. Mas quando você sabe o que tem que fazer, vai conferir o resultado, a parada que é mais importante, esse tipo de cenário para mim ainda carece de mais estudos, talvez estudos, né, mais longitudinais para acompanhar de verdade. Beleza? Mas era isso sobre o artigo. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também com a educação, que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso. Até a próxima.